13 dias após o anúncio, Maurício Souza foi apresentado oficialmente como novo técnico do Guarani. Sem dúvida nenhuma que é um sentimento de prazer imenso. Desde a primeira conversa que eu tive com o Rodrigo, eu senti muita verdade, muita vontade do clube realmente resgatar o lugar que é dele de verdade. Como você falou, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que a gente tem um árduo caminho pela frente, mas o que eu percebo é que é um clube completamente voltado, imbuído para esse objetivo, né? Isso traz para a gente uma confiança muito legal. Então eu tenho falado algumas vezes que foi uma escolha mútua, né? O Rodrigo me procurou e eu aceitei, mais uma vez porque, além de entender a grandeza que é esse clube aqui, a verdade que existe nas pessoas. Então eu acredito muito no projeto. O treinador de 50 anos estava na equipe sub-23 do Bragantino, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Quando questionado sobre o seu estilo de jogo, o novo técnico bugrino afirmou ter um lado mais ofensivo taticamente, mas sabe que vai ter que se defender em diversos momentos. Bem, eu tenho uma vertente ofensiva, mas eu acredito que para você formar um time competitivo, você tem que se defender muito bem. Eu acredito que você, a partir de uma defesa forte, você vai construir muito mais ataque. Aprendi isso ao longo da minha vida. Mas eu gosto do meu time propondo, eu gosto do meu time sendo protagonista. Mas entendo que eu não vou conseguir isso em todos os jogos. Então, por isso, o equilíbrio. Minhas equipes, elas marcam bem e elas sabem jogar quando tem a posse. É isso que eu quero para a minha equipe, que ela entenda que o momento que ela não tiver a posse, ela vai ter que se defender bem, e quando ela tiver a posse, ela vai ter que jogar bem. Com passagens pelas equipes principais de Flamengo e Vasco, Maurício Souza tem um grande currículo dentro das categorias de base do país. E mesmo que esteja acostumado a iniciar trabalhos durante as competições, aqui no Brinco de Ouro ele vai conseguir estar à frente da equipe desde a pré-temporada. A gente inicia a pré-temporada no dia 26, a gente interrompe no dia 30, né, para as festas de Ano Novo, volta no dia 2, no dia 6 nós estamos viajando para Lindóia, para ir só retornar na véspera da competição. Durante a pré-temporada que o Bugre vai realizar em Águas de Lindóia, Maurício Souza terá cerca de 2 semanas para poder preparar a equipe para o início do Campeonato Paulista, que está marcado para dia 15 de janeiro. Entre as demais mudanças a serem feitas pelo comandante dentro do clube, a utilização da base em alguns pontos do elenco principal será uma delas. Com poucos minutos e somente algumas chances dadas aos garotos da categoria de base durante a última temporada, o Guarani deixou de lado sua tradição de revelar grandes talentos para o cenário nacional. Mas agora, com Maurício, isso pode mudar, já que o treinador trabalhou nas categorias de base de Flamengo, Botafogo, Vasco e Atlético Paranaense. Mas já conversei com eles, já conversei com o Rodrigo, com o presidente, que eu quero a base muito próxima da gente, eu quero poder ver de perto. Eu sou um treinador que não tenho receio nenhum em botar o jogador mais novo para jogar. Eu acredito que futebol, ele é competência, não é idade. Então, se a gente tiver, né, jogadores que a gente entenda, que possam estar ali ponteando com a gente, vão estar. Sabendo que será um ano atípico para o clube e também para os torcedores, Maurício tem a ciência da dificuldade imposta nas 2 competições no ano e fala sobre o que a torcida pode esperar dele em 2025. O que ela pode esperar é que a gente vai estar totalmente focado no nosso trabalho, a gente vai estar aqui o tempo que for preciso. Eu sou um cara inquieto com os meus desafios. Um dos motivos de eu aceitar, além da grandeza do clube que eu já falei, realmente para mim é um desafio e eu estou muito focado nisso. O que a torcida pode esperar é um time que vai para dentro do campo e vai representar bem a camisa do Guarani, com brio, com força, uma equipe organizada. Isso é o que a gente tem como prometer. Quem também falou durante a coletiva de apresentação na tarde de ontem foi o executivo de futebol Rodrigo Pastana. Principal responsável pelas chegadas e saídas de atletas no Brinco de Ouro, Pastana revelou que Caio Dantas e Matheus Bueno receberam ofertas, mas ainda não chegaram a um acordo final. O executivo também revelou o empréstimo de João Victor ao futebol japonês. Claro que o Matheus Bueno tem algumas propostas, o Caio Dantas também tem algumas propostas, não é só do Atlético Goianiense, não tem nada ainda negociado. E o João Victor, sim, já foi negociado. João Victor chegou ao Bugre em 2023 e foi um dos destaques da campanha que beirou a classificação para a primeira divisão naquele ano. Ao todo, o camisa 19 somou 73 partidas com a camisa alviverde, com 7 gols e 6 assistências. O atacante, que possui contrato até o fim de 2026, vai ser emprestado ao Tokushima Vortis, da 2ª divisão japonesa, com possibilidade de compra do atleta. Bom, vamos analisar aqui a entrevista. É a primeira aparição do técnico Maurício Souza.
ele deu a entrevista, essa entrevista coletiva ontem. O Guarani já tinha anunciado, né, nas suas redes sociais, mas efetivamente ontem foi o primeiro contato do novo treinador com a imprensa. O que você achou da entrevista, Gleger? Ô Batista, naquela mesma linha de raciocínio que nós analisávamos aqui quando surgiu o nome dele, né? O CH falou muito sobre isso, né? Sobre o futebol moderno. Ele é um cara, apesar já de uma idade um pouco mais avançada, mas é um cara da modernidade aí, né? Da nova geração. Tá recebendo uma oportunidade num gigante do futebol que tá com problemas, né? Tem um campeonato competitivo à frente e nós estávamos falando em off aqui agora. O Guarani precisa largar bem. Falei isso no programa Nossa Área agora há pouco também na Rádio Bandeirantes. O Guarani precisa largar, começar bem o Campeonato Paulista. Aliás, começar bem o ano. É bom para todo mundo. O torcedor tá magoado, tá chateado, né? O torcedor a cobrança tá muito forte. Eu espero, a única coisa, porque o Maurício ele entende de futebol. Né? É um cara, você vê nas palavras ali que é um cara estudado, é um cara que tem uma visão legal. Agora, ele está preparado para a pressão, por exemplo? Vamos supor, Guarani, Botafogo aqui, estreia do campeonato. O Guarani empata o jogo, jogando em casa. Já vai começar uma pressão ferrenha em cima do trabalho, em cima do time, do próprio treinador. Ele está preparado para isso? Então, essa é a minha única preocupação. Se ele vai estar pronto para uma pressão, porque a torcida do Guarani, meu amigo, quer resultado agora. Quer um Campeonato Paulista tranquilo e quer buscar o acesso na Série C. Ou não? Vamos fazer um campeonato de permanência? Tô falando na Série C? Claro que não. O Guarani entra para brigar por uma das vagas. Então, assim, tem aí esses nomes, João Vitor, Caio Dantas, isso aí já era fato que iriam sair. Né? É difícil segurar. Agora, essas peças que estão chegando. O Guarani contratou, por exemplo, um goleiro lá do Vitória, né? Que pra mim é desconhecido, tava no CSA e tal. Aí eu perguntei pro CH, ele fez a base no Vitória? Fez. Yuri. Então, tecnicamente é bom, porque eu conheço a base do Vitória. Trabalhei lá 2 anos e meio. Então, o trabalho que é feito com os goleiros na base do Vitória é muito bom. Então, assim, dá para ter um embasamento em cima da base, de tudo aquilo que ele fez. Já tem uma certa experiência na Série C. Então o Guarani, nas contratações, está no caminho certo. A minha única preocupação, vou repetir, é a questão da cobrança. Esses caras que estão chegando aí tem que estar preparado, porque a torcida do Guarani está chateada. E você, CH, qual foi a sua primeira impressão do novo técnico do Guarani? Uma impressão que eu já tinha. Eu conheço o trabalho do Maurício, eu acho ele estudioso, capaz de desenvolver um bom trabalho. Só que existem várias vertentes que precisam combinar com a capacidade dele. Uma delas é montar um time condizente com a dificuldade do campeonato. A pressão a gente só vai ver quando a bola estiver rolando, quando as coisas acontecerem. Eu concordo totalmente com o Gleger. Eu só não sei se ele aguenta o tranco e se ele tem autonomia e respaldo. Não sei se ele tem respaldo. Por isso que fica a incerteza. Jogadores que estão chegando são interessantes. Eu acho que não dava para esperar muita coisa a mais do que ele disse. Toda apresentação, primeira entrevista é sempre protocolar. Não dá para ficar esperando grandes revelações, mesmo porque ele tem muita incerteza ainda, né, Batista? Ele não tem o grupo na mão. Então ele vai poder, a gente vai ver o time jogar, vamos assistir à organização ou não, parte tática, conceito, e também não adianta ele querer jogar de uma maneira e não ter os jogadores para poder exercer aquilo que ele tem como conceito, a maneira do time jogar. Então vai ter que esperar. Eu gosto do trabalho do Maurício. Eu vou repetir, ele tem capacidade de fazer um bom trabalho no Guarani, mas ele precisa ter respaldo de jogador. Ninguém faz milagre, Batista. Você sabe melhor do que eu. Ninguém no futebol não tem milagre. Ou você tem organização, jogadores com qualidade, respaldo para o treinador, né? Colocar em prática as ideias dele, senão a coisa é mais difícil de acontecer. O Gleger falou do Yuri Senna. Yuri Senna, que não é parente do Walter Senna, não, que é o chefe de jornalismo aqui da Band. O Walter é monstro sagrado. 23 anos e Yuri Senna, formado nas categorias de base do Leão. Defendeu o CSA, 12 jogos em 2024. Trabalhou com Rodrigo Pastana. E
Outro jogador também que o Guarani... São 3 jogadores que o Guarani encaminhou. Ele tem 1,90 m, viu? E destro. Daniel Júnior, também do Vitória, revelado pelo Cruzeiro, 22 anos, contratado pelo Leão até dezembro de 2026, vem por empréstimo. O último time dele foi o América. E Dentinho. Dentinho tem 27 anos, estava no Brusque, jogou também no Avaí. No Brusque, 39 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. Não confundir com aquele Dentinho do Corinthians. Que estava no Amazonas. Que jogou lá na época do Ronaldo Fenômeno. Não é aquele Dentinho. O experiente é o marido da mulher Samambaia, né? Estava no Amazonas, né? Não é isso? Mas esse Dentinho Dentinho é tá marido, mas ele cá. são 2 Dentinhos, né? Tem esse Dentinho mais veterano, que jogou no Corinthians e estava no Amazonas, e esse Dentinho que foi rebaixado com o Brusque. Tudo isso... 3 contratações. Eu vou, por enquanto, eu vou continuar na linha de conceito que eu tenho sobre o trabalho do Pastana. Eu acredito no trabalho dele, até que ele me prove ao contrário. Tudo bem que no último campeonato, aí na janela de inverno, eu fiquei meio barro, meio tijolo. Não, né? aí não dá, né? Aí ele deu uma destarrachada forte aí, deu. né? Então agora ele sabe do tamanho da pressão. O Guarani não tem direito de montar um time lusco-fusco, meia boca. Ou monta time de verdade para disputar legal o campeonato, para não sofrer, né, Batista? Para realizar 13, 14, 16 pontos, para poder, por que não, porque esse é o tamanho do Guarani no Campeonato Paulista, avançar pelo menos a segunda fase, né? Mas por enquanto, né, Gleger? Pelo que a gente tem de momento, é a situação do momento, eu, pelo menos, o primeiro objetivo é o que mais me preocupa, é a permanência do time na Série A do Campeonato Paulista. O Pastana foi meu companheiro de trabalho, é um amigo que eu tenho, e eu não estou defendendo ele. Mas, vamos lá, janela de inverno. O Guarani estava em que colocação? Último. Último. Continua em um. Tinha feito quantos pontos? 12. Você lembra ou não? 12. Aí como é que você liga pro cara? 12 não, 11. Ô, Carlos Henrique, rapaz, tô precisando aqui fazer umas contratações. Você quer vir pro Guarani ou não? Você acha que o cara vai falar o quê então? Isso é verdade. Não dá pra botar a culpa no Pastana não, viu? E ainda O tem Pastana- um orçamento, dinheiro. O Pastana, ele já deveria estar no Guarani há muito tempo, né? Aliás, ele não deveria nem ter saído quando mandaram ele embora lá e fizeram, deixa pra lá, né? Fizeram um M desse tamanho assim, ó. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí vem, agora, ele tá iniciando o trabalho. Certo ou não? Ele está iniciando. Teve a renovação também do Anderson Leite, que eu achei importante. É um jogador que sempre mantém uma regularidade e terminou assim, jogando bem. Composição de elenco legal. Composição de elenco legal. E esses nomes, você percebe que é tudo nome 22, 23 anos, né? Aparentemente ele vem com jogadores mais novos, jogadores buscando um espaço no futebol. Eu acho que é uma linha legal de trabalho. E eu tô com o CH nessa. Eu confio no trabalho do Pastana. Eu confio porque eu vi diversas vezes jogadores que ele falava, a gente nem sabia quem que era, pô, vou contratar e ponto final, trazia e dava resultado. Então, eu vou ficar embasado em cima disso, Batista, porque o cara conhece e é um cara que tem credibilidade no mercado e precisa O muito. alicerce da nossa conclusão sobre o trabalho do Pastana, ele se resume em 2 contratações que ele fez nos tempos que ele passou por aqui. Jamerson e Richard Rios. O Guarani vive aí dessa situação até hoje. E não é só a contratação, né? Quando você tem um elenco, o caso do Guarani, é necessário arrumar emprego para os jogadores que vão deixar o clube. Isso aí. Porque não tem como. Quando o João Vitor, por exemplo, né, conseguiu arrumar aí mercado internacional, Japão, se livra do salário do jogador. Sem dúvida. E também não fica com o jogador insatisfeito, e também tem o caso da Lei Pelé, não pode afastar o jogador, ele tem que estar inserido no grupo. É moeda de troca, Batista. Então, o Caio Dantas a mesma coisa. Né? Caio Dantas a mesma coisa, você se livra de um salário alto, ele tecnicamente seria muito importante que continuasse, e ainda tem 2 ou 3 jogadores que virão do Atlético Goianiense. Quer dizer, você tem que mexer o doce porque o orçamento caiu 50%, né?